Moi. Tervetuloa. Hoje a gente vai responder a pergunta que ninguém fez: se os finlandeses são brancos. Eu sei que essa pergunta parece um pouco óbvia, que assim, você aí no Brasil, quando alguém fala de Finlândia ou dos finlandeses, o que as pessoas têm em mente? Na maioria das vezes, vem os mais famosos daqui, que seria talvez a Tarja Turunen, o Mika Häkkinen, ou o Kimi Räikkönen. Todos esses com essas carinhas aqui, que dá a entender que a Finlândia seria uma espécie de Barbie Land branca, só que sem praia. Mas essa ideia não foi sempre assim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e falar também um pouco sobre teorias raciais e como que essas coisas influenciam hoje não somente os finlandeses. Uma coisa que imagino que os brasileiros não sabem, mas por bastante tempo, finlandeses não eram considerados brancos. Eles eram considerados como um povo asiático ou um povo entre os arianos e os asiáticos. E por que isso? Não, porque por bastante tempo Finlândia era uma área da Europa isolada. Poucos países ocidentais viajavam para cá para explorar. Então o único conto que eles tinham era de alguns viajantes que falavam que o povo finlandês é um povo muito pobre, que vive no meio da sujeira, e tem até relatos de pesquisadores falando que finlandeses são um povo tão primitivo que ele não é capaz de criar nenhuma cultura ou civilização. E isso porque a Finlândia era colônia da Rússia e da Suécia e periferia, né, da Europa e do Império Russo. Mas o maior confusão assim de finlandês ser brancos foi o Arthur de Gobineau, que tinha pegado o crânio de um mongol e de um finlandês e olharam assim: nossa, eles são muito parecidos, então finlandeses devem ser mongóis. E ele nunca visitou a Finlândia para saber se a medição de crânio dele estava certo. Eu lembrei do Pickman, Science! Os finlandeses só começaram a ser considerados brancos na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas começaram a pensar em aliar com a Finlândia para atacar a União Soviética. Aí os nazistas acreditavam nas teorias raciais da época e não poderiam se aliar com um povo que era considerado subhumano. Aí eles mandaram grupos de expedição para a Finlândia, descobriram Kalevala e ficaram assim: nossa, que mitologia mais linda, que germânica essa mitologia parece. E aí ficaram: ok, a gente pode classificar os finlandeses como quase brancos, é suficiente pra gente se aliar com eles. E aí, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, né, essa coisa de ser branco ou não branco caiu de moda e os finlandeses ficaram como brancos, porque era um povo que resistiu à União Soviética, um povo ocidental cristão, bonito e belo. E tem até propagandas aqui dando essa imagem. E o governo da Finlândia também fez bastante investimento na ideia de que finlandeses são ocidentais, porque a imagem que tinha era que finlandês era um povo asiático, um povo esquisito. E até hoje os finlandeses têm essa ânsia de mostrar que são ocidentais e tem os valores ocidentais: cristianismo, secularismo, democracia, capitalismo. E, por exemplo, muitos falaram que quando a Finlândia entrou no OTAN em 2023, falaram assim: finalmente a Finlândia é parte do Ocidente, a gente conseguiu ultrapassar a última etapa, porque a primeira foi entrar na União Europeia. Sobre a Kalevala, a gente ainda vai fazer um vídeo só sobre isso, tá? É um livro extremamente importante aqui para a cultura finlandesa. Inclusive tem personagens aqui que inspiraram o Tolkien no Senhor dos Anéis, tá? Mas isso fica um assunto para outro vídeo, porque realmente é bastante coisa. Mas por que a gente tá falando sobre isso hoje, agora, desse assunto que ninguém perguntou? Bom, essa questão em relação a quem é branco ou não, eu sei que no Brasil é totalmente diferente daqui. Por quê? Na maioria das vezes, no Brasil você é considerado branco se você for miscigenado de pele clara. Vai mudar um pouquinho de um estado para outro se você vai ser considerado branco ou não. Quem é considerado branco aqui? Como a gente deu para perceber, ser branco e ser ocidental são questões que não são estáticas no tempo, nem geograficamente. Então, assim, sei que tem muito brasileiro que fala assim: ai, mas eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de alemão. Você é descendente de alemão, eu tenho uma notícia para te dar. E se você é descendente de italiano ou de português, eu tenho duas notícias ruins para te dar. Primeiro, independente de quem você seja, filho, neto, bisneto, tataraneto no Brasil, você vai vir pra cá, mesmo com essa tua carinha bonitinha, branca, loirinha de olho claro, se você abrir a boca, vão saber que você é latino. E mesmo que não percebam na hora, em algum momento, em alguma conversa do dia a dia, quando você deixar escapar a informação, você é estrangeiro, você vai ver já as pessoas te tratando diferente. Segundo, a descendente de italianos, portugueses e gregos não são considerados brancos aqui pra muita gente, tá? Quem é dali do Mediterrâneo não é considerado branco. Então, assim, mesmo que você tenha o passaporte europeu, tudo bem, isso vai facilitar na sua vida em relação à documentação, mas isso não vai melhorar na sua vida no sentido de como você é percebido aqui. E isso é uma coisa que dá pra perceber muito rápido. Inclusive, isso faz com que muitos brasileiros acabem adotando um discurso extremamente vira-lata e racista aqui em relação a árabes, em relação a outras minorias, pra achar que vai fazer parte da turminha legal da galera branca europeia. Sinto te informar, isso não vai acontecer. Você, brasileiro,
gosta de ficar criticando povos árabes, ou povos da África, ou asiáticos, qualquer outra pessoa que você acha que não é assim, muito evoluído, muito legal, porque você é branco, superior e que você é diferente dos outros, é uma péssima notícia pra te dar. Mas eu acho melhor primeiro você ler Fanon, que eu acho que ele vai te explicar melhor o que tá acontecendo, tá? Pra você não passar essa vergonha aqui. E até hoje, mesmo que oficialmente, né, o Estado da Finlândia condena racismo, tem aqui leis de discurso de ódio. No subterrâneo da cultura finlandesa ainda tem a preconcepção de que finlandês é branco, de olhos azuis e loiro. Isso tu pode ver que quando uma pessoa não branca, um finlandês encontra, a primeira coisa que ele pode perguntar é de onde tu é, mesmo que tu tenha nascido, assim, de qual país que tu é, porque ele assume que tu é estrangeiro, que tu não pode ser finlandês puro. Isso também, existe duas concepções, né, de finlandês aqui, né, o oficial, que é se você sabe falar finlandês sem perfeito, sem nenhum defeito, tu é considerado finlandês. Principalmente se tu ainda consegue absorver os pontos culturais como cristianismo ou secularismo, ir pra sauna, comer comidas finlandesas e falar finlandês, né, perfeito. Tu é considerado branco ou recebido assim melhor do que se tu não sabe falar. Se tu não sabe falar, eles não podem te odiar, mas eles vão achar que tu não é finlandês, que tu é estrangeiro. E aí tem a extrema direita, né, os ultra-racistas, que acham que mesmo que tu saiba se comportar como se perfeitamente como um finlandês, mesmo que tenha nascido aqui, vão falar que tu não é finlandês porque tu não é branco e tá envenenando o sangue da raça branca. Mas eles são uma minoria. A gente percebe isso porque, assim, tem muito filho de imigrante que nasceu aqui, viveu a vida toda aqui, fala o finlandês perfeitamente, mas, por exemplo, na hora que vai ser atendido, já vai ser atendido em inglês porque a pessoa pensa que ele não é finlandês, por causa da cor da pele. A definição de branquitude, como a gente viu aqui no histórico dos finlandeses, que originalmente não eram considerados brancos e agora são, a branquitude aqui na Finlândia também é fluível. Por exemplo, como a Aimee falou, os italianos e os gregos não são considerados brancos aqui, são coisas tipo meio branco ou como um branco defeituoso. Agora, os ucranianos, eles recentemente, quando a invasão da Rússia começou, os ucranianos começaram a ser considerados brancos, porque aqui a concepção geral é que a Europa do Leste, tudo eslavo, os eslavos não são brancos, são um povo sujo e primitivo, mas quando a guerra começou, a propaganda era de que a Ucrânia são brancos, eles são europeus, eles são integrados, eles são bonitinhos e, na verdade, eles são capazes de criar uma civilização e eles têm uma cultura milenar muito avançada, enquanto os russos são só um povo bárbaro. Aí tem, por exemplo, esse meme aqui que circula bastante, mostrando assim que, enquanto a Ucrânia construía grandes e belas capelas, os russos viviam no meio do mato. Que é meio engraçado ser compartilhado aqui na Finlândia, porque os finlandeses também viviam na mesma época no meio do mato, porque, como eu falei, né, nas concepções raciais de 1800 e até 1945, os finlandeses eram achados como um povo incapaz de criar civilização. Então a roda vive, como Paulo Freire fala, o sonho do oprimido é ser opressor. O que é importante falar isso também hoje, né, para além de algumas teorias que têm acontecido, é porque esse pensamento de segregação foi o que permitiu com que certas coisas acontecessem na Europa, fora dela, e também permite com que outras coisas estejam acontecendo hoje com o apoio dessa mesma Europa. Não preciso te falar o que é, que eu acho que se você estiver olhando para essa tela agora você já entendeu. Os asiáticos também passaram por isso, tá? Eles não foram considerados amarelos desde sempre. Caso tenha interesse no tema, só dá uma olhadinha aqui nesse vídeo do Normose que ele explica bem a respeito disso. Por exemplo, nas todas as estatísticas da União Europeia, a Finlândia é o país mais racista da União Europeia. A única coisa que impede aqui ter violência assim extrema contra imigrantes é que os finlandeses são tímidos e tem essa cultura de não fazer barulho de outras pessoas e de si mesmo. Então, casos como esse aqui são uma anomalia aqui na Finlândia, mesmo que tem grupos de extrema direita aqui também. Então, nessa parte, os imigrantes estão relativamente seguros. Então, enfim, esse é o nosso vídeo. Sei que é um assunto longo, complexo. Seria pra gente ficar falando um tempo a respeito disso, mas a gente vai voltar ainda nesse assunto em outras situações, porque a gente ainda vai falar sobre a questão do racismo, sobre a questão da xenofobia. Hoje a gente pegou pra falar realmente só como é essa questão de como surge o conceito de uma raça ser considerada branca ou não, porque eu acho importante a gente falar desse tipo de coisa, sabe? Porque eu sei que tem muita gente que tem medo de migrar por medo de racismo e de preconceito, e assim, não é um medo infundado. O que não significa que o Brasil também não seja racista, né? Mas assim, não é um medo infundado. Lembrem de deixar um like aqui, lembrem de colocar o sininho para receber a notificação dos nossos últimos vídeos, lembrem de compartilhar o vídeo e... Nada!